Olá, você que está escutando a gente. Eu sou o Henrique Castro aqui, começando mais um PBcast. E hoje está comigo de novo a Ana Luísa Donas. Tudo bom, Ana? Tudo bem, Henrique? Muito feliz de estar aqui de novo. E hoje o assunto muito me agrada. Estou muito feliz de poder conversar sobre isso. Legal, eu também. Mais uma semana, mais um PBcast. Sempre... Não que os outros assuntos não agradassem, né? Mas o assunto dessa semana tá bem legal, especificamente mesmo. E também porque a gente tem um monte de participações especiais hoje. A gente tem vários especialistas para comentar com a gente sobre esse tema. E o tema, né, vamos já falar, né, pra deixar de fazer mistério. São animais que as pessoas têm preconceitos, têm um estigma com eles, seja por uma questão cultural ou uma questão de alguma imagem negativa atreladas a eles, em que daí eles podem causar, sei lá, às vezes nojo, às vezes medo, às vezes repulsa nas pessoas. Só que, como todos os animais, eles são partes, né, enfim, do mundo, eles têm o espaço deles, o lugar deles no mundo, eles têm a importância deles. E a gente vai tentar aqui desdemonizar um pouco alguns desses animais. É isso aí, Henrique. Tem muitos animais que a gente não pensa na importância deles para o ecossistema, né? Para o ambiente em geral. E muitas vezes a gente pensa, nossa, para que existe isso daqui? E eu vejo que isso é muito uma visão, para que serve para mim esse animal. Mas quando a gente vê qual que é o papel dele, fica muito mais claro por que ele tá ali. Na verdade, não necessariamente o porquê, mas talvez como ele chegou ali e como ele se manteve. E isso que é super legal na evolução e na biologia. Acho que talvez um dos mais famosos, assim, é a cobra, né? Eu sinto que a cobra é um animal muito demonizado mesmo, né? As pessoas têm aversão de cobra. Eu acho que cobras / serpentes são muito ou amadas ou odiadas. São aqueles animais que ou as pessoas têm uma paixão incrível ou então elas querem bem longe delas. Mas realmente é algo que é muito difícil, né? Tipo, quem não gosta realmente acha que tem que matar e, enfim, que é um animal super perigoso também. E filmes também trazem essa ideia pra gente, né? Acho que a cobra, na verdade, é uma coisa muito antiga, né? Porque tem até, enfim, na Bíblia, o primeiro inimigo da Bíblia é uma cobra. É uma coisa muito que já tá muito espalhada, assim, pelas pessoas, essa cultura. Eu acho que muitas vezes as pessoas nem param pra pensar o porquê ela tem essa fama. Ela só tem, assim, já é uma coisa que tá tão posta que ela se reproduz por ela mesma. Sim, exatamente. Só que aí a gente começa a ouvir um pouquinho do que a Badari comentou pra gente e a gente percebe o quão importantes elas são, inclusive no nosso dia a dia. Vamos ouvir então a Juliana Badari, que é aqui da equipe do Potencial Biótico, falando um pouquinho pra gente sobre as cobras. Oi pessoal, eu sou Juliana Badari, sou bióloga, mestre em toxinologia e oficial de apoio à pesquisa no Instituto Butantan. Eu vou falar um pouquinho das cobrinhas que são tão injustiçadas. Infelizmente, muitas pessoas enxergam as serpentes como algo negativo, um animal traiçoeiro, mas ao contrário desse estigma, as serpentes são animais fundamentais para o equilíbrio ecológico. Elas colaboram com o controle populacional de roedores, moluscos, anfíbios e até mesmo outros répteis, e seu veneno tem grande potencial farmacológico. Inclusive, alguns medicamentos feitos a partir de veneno de cobra já circulam no mercado, como é o caso do Captopril, que é um famoso antihipertensivo que com certeza alguns vovôs e vovós de vocês já usaram. E falando em veneno, é importante ressaltar que as serpentes precisam da peçonha para se alimentar e se defender de possíveis predadores. Então a última coisa que ela quer é gastar o veneno com você, ser humano. Ela leva quase um mês para produzir essa substância, que é importantíssima para a sobrevivência dela, portanto não é interessante para ela desperdiçar picando um humano. Então já está mais do que na hora de pararmos com essas superstições e entendermos que precisamos preservar e respeitar as cobras, assim como outros animais. Então tá aí, né? Como todos os animais, elas têm um motivo para existirem. Como você disse, né? A evolução não trouxe elas aqui à toa, elas têm um papel. Pois é, e além disso, o Badari ainda trouxe pra gente o papel para o humano, né? Que é esse papel médico, que inclusive para vários remédios eles estão estudando. E saiu até uma notícia recentemente sobre estudos contra o coronavírus para eles utilizarem. Ou seja, a gente tem muito que aprender ainda com esses animais. E é interessante também o que ela falou, que é esse negócio da cobra não ser interessante pra cobra te picar, né? Porque eu acho que as pessoas às vezes têm a sensação que a cobra tá lá te esperando, assim, pra você virar a esquina pra te atacar, assim, por puro sadismo. Quando não, né? A cobra meio que não tá nem aí pra você.
E pior, no geral, ela tá com medo de você. Então é meio que igual. Isso a gente comentou no episódio passado, então pessoas voltem lá. A gente comentou que muitas vezes elas têm medo e elas atacam por medo. E se eu for pensar, somos muito maiores que as cobras e, no geral, elas não iam conseguir comer um ser humano, muito menos um ser humano adulto. Isso foi até uma polêmica muito antiga, não sei se vocês vão lembrar de uma vez que eles fizeram uma pesquisa inteira para saber se a cobra tinha comido um cara. Nossa, isso tem muitos anos. Mas, enfim, seria muito difícil ela se alimentar de um humano. E elas fazem isso pra se defender. Ou seja, a gente que tá entrando no território delas, né? Por mais que as pessoas falem, entrou na minha casa. Provavelmente a casa dessa pessoa já foi o lar daquela cobra ou dos ancestrais daquela cobra. Com certeza, né? Não cai do céu os bichos. Eles estavam no ambiente, a gente urbanizou, entrou nesse ambiente e eles não têm a noção, assim, que eles foram meio que expulsos, né? Eles reivindicam. Sim, exatamente. Quando eu entrei na biologia, na verdade, eu tinha muito medo de cobra, de serpentes em geral. E aí, o que a doida fez, né? Vou fazer um curso de manejo de serpentes. Vou perder o medo ali no choque mesmo. Foi muito legal esse curso, porque eu tive a experiência de pegar das cobras e ver as que não eram peçonhentas, as que eram tranquilas, que estavam acostumadas com pessoas. Eu tive a experiência de conhecer como contê-las, né, quando tem alguma emergência, então isso é muito importante para biólogos em campo. Mas deu pra ver que não era um bicho tão assustador assim. E outra coisa também que me surpreendeu, na minha cabeça cobras eram frias. E na verdade elas são até quentinhas. Porque tem essa história que elas têm sangue frio, né? E isso não necessariamente significa que elas são geladas. Exato. E às vezes sangue frio também pode ser uma coisa que dá medo nas pessoas, né? Tipo, o que é um animal de sangue frio? Nossa, fulana tem sangue frio. É aquela pessoa maldosa, né? Aquela pessoa que, sei lá, não tem emoções. E aí coloca tudo na pobre da cobra. Uma coisa que é engraçada, que as pessoas têm muito preconceito com a cobra, é porque também ela tem um misticismo também, que ela, sei lá, um animal relacionado a coisa de terror, essas coisas, né? Tipo, sei lá, um animal da bruxa. Sim, aquela que a bruxa vai abraçar, vai ficar ali no pescoço, vai passar. E um outro animal que também eu vejo muito isso é o morcego, né? Que voa, sai da caverna. O morcego associou muito a imagem do que ele come sangue, né? Que ele é tipo um animal do mal. Só que não é bem assim, né? A gente tem um áudio aqui da Marcela Velar, que trabalha com morcego, e ela vai contar um pouco pra gente também. Olá, pessoal. Meu nome é Marcela e eu trabalho no meu mestrado com morcegos. E eu vim aqui defender esses animais que são muito injustiçados. Vocês sabiam que os morcegos são extremamente relevantes para o meio ambiente? Pois é, eles são responsáveis por diversos serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, o controle de pragas de insetos, a polinização e a dispersão de sementes, dependendo do hábito alimentar de cada espécie. Além disso, são ótimos bioindicadores, ou seja, são animais utilizados para a avaliação da qualidade ambiental. E aí, da próxima vez que pensar no Drácula, não vale ser só pelo beber do sangue, hein? Um bate-abraço a todos vocês. Assim como com as cobras, então, aí tá os motivos do porquê você deveria não ter preconceito mais com os morcegos. Exato, eles são muito importantes, né? Como a Marcela comentou sobre polinização, eles comem frutas também, então eles vão levar sementes para bem longe. É quase imaginar a ação de um passarinho. Um passarinho da noite, assim. É um passarinho da noite. Adorei. Nossa, Marcela vai me matar por essa. Mas sim, eu vou imaginar como um passarinho. Talvez assim as pessoas consigam ficar mais tranquilos com eles. Que eu acho que o morcego, as pessoas acham ele meio esquisitão, assim. E esquisito ele é mesmo, né? Esquisito no sentido de único, eu tô falando, né? Porque ele é um mamífero todo específico, é o único mamífero que voa. E ele, enfim, parece um rato, se comporta que nem um pássaro, sei lá. Ele é todo uma mistura, assim, de características de animais que você não vê muito juntas. É igual quando falam do Superman, né? É um avião, exatamente. E tem também aquela história deles usarem ecolocalização, né? O que é muito legal.
Sim, super legal. Não, eles são animais incríveis. E agora o Marcelo vai ficar feliz de novo comigo. Só comentando, a Marcela foi colega minha de primeiro período da faculdade, então a gente se conhece bem, por isso que eu tô brincando aqui também com ela. Mas eles têm essa ecolocalização, eles são animais que vivem em grupos. Então, assim, eles são muito interessantes. Cada vez que eu vejo alguma coisa nova. E outra coisa, os que são hematófagos, né, que se alimentam de sangue, são pouquíssimas espécies. E ainda mais escolher ser humano. Ô, gente, a gente não tem essa fama toda pros animais, não. O que é interessante é que eu moro num lugar que tem bastante morcego, né? Tem bastante árvore. E eu, às vezes, vejo de noite, assim, os morcegos passando. E é interessante como eles se adaptaram bem, né, ao ambiente urbano. Porque é um animal que, às vezes, a gente não vê muito, sei lá, no dia a dia, assim, se você não prestar atenção quando sai à noite, às vezes você não vê. Só que tem muito morcego na cidade, muito morcego mesmo. Eu acho que as pessoas não têm a noção dos quanto morcegos existem de verdade nas cidades que elas moram. Não, com certeza. Eu lembro quando eu era criança, na casa que eu morava, tinha um pé de manga atrás. Né? Então tinha uma mangueira atrás. E aí a gente, de noite, passava uns bichos fazendo um rasante, assim. E eu lembro de uma vez, eu devia ter lá pelos meus 8 anos, eu falei com minha mãe assim, nossa mãe, os passarinhos estão voando baixo, né? E aí ela olhou pra mim e falou assim, não são morcegos. Então, a minha ideia de morcegos são passarinhos já tem mais tempo. Nossa, gente, acabei de destruir toda a evolução agora. Mas eles passavam voando um rasante muito próximo da gente, assim, era bem legal ver eles. Aí eu via eles lá comendo, buscando a manga, jogando o caroço embora. Enfim, era muito legal. E outra coisa das pessoas também, elas têm medo de rato ou nojo, né? Porque vem de esgoto, etc. E acabam jogando esse medo para morcego, quando eles não têm quase que nada a ver. Nem roedor o morcego é. Mas tem essa crença que os morcegos são ratos velhos com asas e tudo. E isso não tem nada a ver, assim, a vida deles, né, o ciclo de vida e tudo mais é completamente diferente. A ecologia, a importância, o papel deles ali no meio ambiente é completamente diferente também. E uma coisa que também é interessante é que as pessoas às vezes acham que o morcego talvez vai te atacar, sei lá. Além de você, como você disse, terem pouquíssimos morcegos que são hematófagos, mesmo esses morcegos, eles meio que pegam sangue, sei lá, de alguns animais de fazenda normalmente, né? Por exemplo, o animal tá dormindo, eles entram lá. Não é como se o morcego te atacasse, assim, eles não têm um comportamento agressivo. É o mesmo caso das cobras, assim, eles têm medo de você, na verdade. Sim, no geral eles têm medo e é muito raro. As pessoas têm muito medo de pegar raiva, né? A doença raiva dos morcegos. Mas é muito mais fácil você ser mordido por um cachorro que tem essa doença do que um morcego. É claro que a chance sempre existe, né? E a gente tem que se precaver, mas é muito, muito raro, muito mais difícil. Mas uma coisa que é engraçada do morcego é que essa história, essa fama deles, né, de serem do mal, do vampiro, etc., é uma coisa muito do Ocidente, né? Porque no Oriente, por exemplo, na China, os morcegos são animais meio que do bem, assim, eles são... As pessoas gostam dos morcegos, eles têm outro significado, assim, totalmente. O que mostra também muito como a gente, às vezes, coloca a nossa cultura, nossas percepções culturais como humanos nos animais, né? Que não tem nada a ver com isso. Sim, a nossa percepção, né? Acho que agora a gente tá retomando o episódio de inteligência animal. Acho que vocês deveriam voltar lá também e ouvir. Mas, realmente, a gente coloca a nossa percepção e a gente se coloca muito como topo, né? O que não é verdade. A gente tá no meio dos animais, né? Somos animais. E a gente depende deles também. A gente depende de todo o equilíbrio pra poder sobreviver. Senão, pra que existiria tudo isso também, né? Exatamente. Eu acho que às vezes a gente se vê muito alheio, né, à natureza. Principalmente enfim, nessa época que a gente vive hoje. Que cada vez as pessoas têm menos contato. E as pessoas às vezes não dão valor, assim, não percebem que é tudo
uma teia, né, de coisas que se equilibram. Sim, onde você mexe em um, acaba afetando todo o resto. E eu acho isso muito legal, vendo pelo olhar da ecologia, que tem um animal que, assim, se eu te contar sei lá, todas as vezes que alguém me pergunta se eu sou bióloga, aqueles primeiras conversas, sabe? Que você conhece a pessoa e fala, o que você faz? Eu sou bióloga. Tem um animal que todo mundo fala assim, mas pra que existe isso? Que são os mosquitos. Todo mundo já me pergunta, todo mundo que entrou nesse papo comigo já me perguntou, pra que existe isso? Eu não queria que existisse. E vendo pelo lado da ecologia, eles são muito importantes. A gente tem até um áudio também. Vamos ouvir o áudio da Flávia Virgínio falando sobre mosquito pra gente. Olá, meu nome é Flávia, sou bióloga e doutora em ciências e pesquisadora e curadora da coleção entomológica aqui do Instituto Butantan. Bom, os mosquitos, eles são tidos como os vilões, né? As pessoas morrem de medo dos mosquitos e tudo mais. Mas, na verdade, o que a gente não sabe, ou que a maioria das pessoas não sabem, é que ele também é importante para manutenção ecológica, né? Para toda a vida na Terra, ele tem importância também. Por quê? Porque muitos mosquitos, eles também são polinizadores. Além disso, eles filtram, enquanto estão na sua fase de larva, né? Eles filtram a água, então eles consomem a matéria orgânica que está parada ali naquela água. Então, tem vários benefícios. Além disso, alguns gêneros, na verdade um gênero, né, de mosquito que se chama Toxorynchites, ele, além de a fêmea, né, adulta, ela não se alimentar de sangue, ou seja, ao contrário de todos os outros mosquitos, ela não se alimenta de sangue, então não pica as pessoas, né, e outros animais, ela também se alimenta de outras larvas, de larvas de outros mosquitos, durante sua fase larval, então servindo como controle biológico de mosquitos como a Aedes aegypti, por exemplo. Então tem vários benefícios, né? Quando a gente para olhar os mosquitos com mais cuidado. Além do mais, existem também mosquitos muito bonitos. Eu posso parecer, né, uma pessoa estranha, que gosta de acha bonito os mosquitos, mas eles têm algumas escamas que brilham e que refletem a luz do sol e são coloridas, são azuis, tem mosquitos muito bonitos. Joguem no Google aí Toxorynchites ou então Sabets, Sabethes, que vocês vão ver mosquitos muito bonitos. Um beijo. Olha aí, tá vendo? E eu vou confessar que quando você estava falando antes do áudio, que as pessoas falam, pra que serve o mosquito? Eu já fui um pouco assim, já... É isso, né? Às vezes a gente se coloca alheio, assim, a gente não para pra pensar que o mosquito também tem um papel dele. E, inclusive, os que ficam mais famosos são os que transmitem doença pra gente. Mas, por exemplo, a febre amarela era uma doença que a gente acabou causando pelo desmatamento, né? Esses surtos, porque a gente entra num ambiente que os mosquitos estão. Então, eles acabam trocando a presa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Deles pela gente. Ao invés de pegar um animal silvestre, vai no homem que tá ali porque construiu a casa dele no meio do ambiente onde eles estavam vivendo. Então é muito importante, quando a gente pensa nos animais, na importância deles, é se colocar no nosso lugar no planeta de verdade, não como superior ou que a gente tem que mandar em tudo, mas perceber que cada um tem seu papel aqui e que a gente deveria utilizar da nossa inteligência, talvez, né, para poder cuidar disso. Uma vez que a gente tem como conversar, como pedir, como negociar, né? E é interessante isso que você estava falando dos mosquitos na floresta, né? Que quando a gente acaba desmatando, a gente acaba entrando em contato com eles. Tem estudos já, né, que mostram uma correlação no aumento de número de pandemias com o avanço do desmatamento no mundo. Sim, a gente acaba desequilibrando tudo, né? Então a gente tem um contato maior com animais que estariam vivendo ali a vida deles, o nicho deles, no ambiente correto, vamos dizer assim,
e a gente acaba trazendo eles para o dia a dia. Inclusive os ratos que a gente comentou antes, que as pessoas têm muito nojo, etc., eles estariam vivendo ali nas toquinhas deles, felizes, e não nos nossos esgotos. Porém, como a gente tomou essa parte da floresta, ou da selva, ou enfim, do ambiente deles ali, né? Acaba que eles vêm para dentro de casa. E eu tenho realmente dó, assim, de rato, porque eles são vistos também como esse negócio nojento, asqueroso, mas eles são vítimas, né? Eles meio que foram obrigados pela gente a morar no esgoto. Eles não estão lá porque eles querem. Sim, é uma coisa que até aqui nesse podcast eu já errei em alguns momentos, me perdoem biólogos, de falar o para quê, né? A gente fica pensando no serviço deles, por que eles estão ali, para que eles estão ali. E às vezes é só porque foi assim que aconteceu. Então, evolutivamente foram selecionados, foram ficando, e todos estão ali, todos têm o seu papel ali. Tem alguma significância. Tanto que toda vez que some uma presa, né, acaba que o predador também cai em desvantagem. Igual acho que a Badari comentou mesmo sobre as cobras predarem ratos e tal. Tem essa importância, tem essa relevância também. Quando as pessoas querem acabar com escorpião, elas compram umas galinhas, colocam ali. Só que o escorpião ele vai ser bom porque ele vai acabar com outra praga, enfim. Por aí vai. Até a palavra praga, né? É engraçado, é estranha. É uma palavra que é todo um contexto humano, né? Porque é praga do tipo, atrapalha a gente, mas às vezes não atrapalha o equilíbrio do ambiente. Pois é, os sapos ficam muito felizes de existirem mosquitos para eles comerem. E, bom, eu queria agradecer todo mundo que participou desse episódio, que mandou os áudios, foi muito legal. Só que avisar que a gente não conseguiu falar todos, né? A gente recebeu muitos áudios, que foi muito legal. Então acho que vale, aqui antes de terminar, já deixar no ar aqui, que eu acho que vale uma parte 2 aí desse episódio. Eu acho que super vale e eu espero que vocês fiquem muito curiosos em ouvir os próximos episódios. Principalmente quem tem medo de mais alguns animais. Inclusive, se você tiver medo de algum, manda lá pra gente no Instagram. Quem sabe a gente não acha um especialista pra conversar com você. Tirar um pouco desse medo, né? Tirar um pouco desse preconceito e mostrar que, independente de qual seja o animal que você tem medo, provavelmente não, ele tem um papel importante, senão ele não existiria. Com certeza. E um último convite que eu quero lembrar do áudio dos mosquitos, vão no Google e vão ver os mosquitos bonitos. Porque, assim, é apaixonante ver a natureza. Henrique, te agradeço muito pela parceria, por mais essa conversa. E foi muito legal receber esses áudios. Pessoal, muito obrigada. E todos os áudios vão aparecer, só que num próximo episódio. Isso aí. Então, obrigado a todo mundo que mandou áudio. Obrigado, Ana. E obrigado especialmente você que ouviu a gente até aqui.